Boa noite, pessoal. Vamos lá então, galera. Vocês estão aí novamente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula da semana passada, né? Sobre ecologia, parte 1, dando continuidade aí à questão das cadeias e teias alimentares e hoje falando um pouco sobre os ciclos de as pirâmides ecológicas, desculpe, né? Nós vamos falar sobre a pirâmide de energia, pirâmide de biomassa, pirâmide de números. Vamos falar um pouquinho, tá bom? Deixa eu só entrar na minha tela aqui, só um minutinho, enquanto vocês estão aí ajeitando. Todo mundo me enxergando aí? Beleza. Deixa eu tentar voltar esse slide aqui que ele travou. Então, olha só, para quem não me conhece, né, eu sou José Anselmo, professor de Biologia, estou aí nessa parceria aí com o Crescer Enem, né, uma iniciativa do Instituto Crescer, dando aulas de Biologia sempre às terças-feiras, às 19 horas, tá? Então, aí, se você tiver algum colega que quer assistir a aula, participar conosco aí, né, dos perguntas e respostas, do chat aí, é só acessar o link que está aí, ó, o link de acesso é esse aí, né? bit.ly/crescerenem. Ali vocês vão ter não só o acesso à aula de biologia, como também às aulas de meus colegas aí, né? De física, de matemática, e a gente está só ampliando aí as parcerias para oferecer para vocês um pouco aí de conteúdo nesse período aí tão difícil que a gente está vivendo, né? Esse período de isolamento social, questão da pandemia, beleza? Para quem já me acompanha desde a aula passada, nós falamos sobre cadeias e teias alimentares e eu mostrei essa imagem, uma das imagens que eu mostrei antes da gente fazer a correção das atividades, foi justamente essa imagem aí, que mostrava o quê? Uma cadeia linear, né, onde eu tenho o Sol como a fonte de energia, lembrando que a energia não é produzida, né? Essa energia ela é transformada. Então nós temos a energia térmica e a energia luminosa, principalmente aí do Sol chegando nesse momento, e essa energia luminosa ela vai ser transformada em energia química ao longo da cadeia alimentar, e eu vou ter outras dissipações de energia também, dissipação de energia na forma de calor, né? Então a gente vai entender um pouco sobre isso, beleza? Então só relembrando aqui, ó, a energia vem a partir do Sol, tá certo? Essa energia ela vai ser introduzida em um processo chamado de fotossíntese, relembrando então, né, quem são aqueles autores da fotossíntese, né? São seres autótrofos ou autotróficos. No caso de uma cadeia que ela é de ambiente terrestre, nós vamos ter os vegetais como a base da cadeia alimentar, das teias alimentares, porque eles são fotossintetizantes, e em ambientes aquáticos eu vou ter também, quando a luz consegue atravessar, né, naquele ambiente que ainda é iluminado pela luz, eu posso ter algas, eu posso ter outros vegetais ali, mas eu também tenho outros seres que nós vamos chamar de fitoplâncton. Beleza? Então, base da cadeia alimentar terrestre, os vegetais. De uma cadeia alimentar aquática, eu vou ter ali o fitoplâncton, beleza? Nós vamos até resolver uma questão hoje a respeito disso. Então, olha só, no primeiro nível trófico, que nós chamamos níveis tróficos, são níveis de alimentação mesmo, de transformação de energia e de ciclo da matéria, tá? Eu vou ter ali, no primeiro nível, então, os produtores. Lembrando sempre que a base da cadeia alimentar tem os produtores, tá? Essa pirâmide, daqui a pouco a gente vai ver que ela pode estar com uma base bem larga ou pode estar com uma base bem reduzida, mas sempre eu tenho os produtores no primeiro nível trófico. Beleza, galera? Depois disso, eu tenho um consumidor, ele vai ser chamado de consumidor primário, mas não confundam, tá? Esse consumidor primário, ele ocupa o segundo nível trófico, tá? O segundo nível trófico, por quê? Porque o primeiro nível trófico foi ocupado pelos produtores. E depois eu vou subindo, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, posso ter uma teia alimentar que tem o quinto nível trófico, né? A gente vai entender que dentro das pirâmides aí, das cadeias alimentares e das teias, né, nós não temos níveis muito altos. E a gente vai entender um pouco o porquê disso pela dissipação da energia que a gente tem nesse período, tá bom? Então, relembrando, olha, produtor, consumidor primário,
consumidor secundário, se tivéssemos aí, teríamos o consumidor terciário, consumidor quaternário, sempre ocupando o primeiro nível trófico, é o dos produtores, e ali vai subindo a escala à medida que eu vou passando de um nível alimentar para outro. Tranquilo? E os decompositores, a pergunta que eu fiz na aula passada, eu volto a fazer novamente. Eles ocupam qual nível trófico? Eles são que tipo de consumidores, tá? Então, a resposta é a seguinte: eles podem ocupar todos e nenhum nível trófico ao mesmo tempo. Por quê? Eles estão decompondo, eles não são consumidores nesse sentido. Eles são decompositores e eles vão atuar desde um produtor até o nível mais alto dentro da cadeia ou da teia alimentar, beleza? Eles podem fazer a decomposição de um vegetal, eles podem fazer a decomposição de um consumidor primário, de um consumidor secundário, de um consumidor terciário, quaternário, até lá em cima, e eles também se decompõem, né? À medida que os próprios decompositores eles vão morrendo, eles vão também atuando nesse ciclo da matéria. Então, olha só, um exemplo aí de uma cadeia alimentar. A luz chegando, o capim, né, representa aí os produtores, o primeiro nível trófico. O que ele vai fazer? A fotossíntese. E ele fazendo a fotossíntese, pessoal, é a primeira transformação de energia que nós temos nesse meio, onde eu tenho agora a energia química que vinha lá dos fótons, tá? Lembrem disso. Ela vai ser transformada em moléculas orgânicas. E um detalhe muito interessante dentro da ecologia é entender agora essa primeira transformação, e eu já posso até falar um pouquinho do que vai ser a nossa próxima aula na terça-feira que vem, sobre ciclos biogeoquímicos. Então, aqui eu já tenho o ciclo do carbono, olha só, entrando aí, né? Porque a planta, para fazer a fotossíntese, ela retira o carbono inorgânico na forma de CO2 da atmosfera, e ela vai transformá-lo em uma molécula orgânica, né? Então, eu tenho, olha, a luz, né? Depois eu tenho o capim como primeiro nível trófico, eles são os produtores. O gafanhoto aí representando quem? O consumidor primário. Então, geralmente na cadeia terrestre, o consumidor primário ele pode ser um herbívoro, tá bom? Ele vai promover um processo que nós vamos falar mais à frente de herbivoria, e eles ocupam o segundo nível trófico, e são os consumidores primários. Depois disso, eu tenho quem? O sapo, que está comendo o gafanhoto, então o sapo vai ser o consumidor secundário, e uma serpente que está se alimentando do sapo, né? Ela vai ser o consumidor terciário. Nesse caso, ela ocupa nessa cadeia, olha só, capim, gafanhoto, sapo e serpente. A serpente vai ser o topo dessa cadeia alimentar. Ela ocupa o quarto nível trófico. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Agora, detalhes que a gente precisa ficar atento, tá? Olha os decompositores. Quem são? Bactérias e fungos. A exclusividade dessas bactérias e fungos são fazer a decomposição, tá? Elas não são parasitas, elas não entram como consumidores, elas são decompositores. E olha a seta, todas as setas de vermelho aí vão para elas, tá? Inclusive uma seta saindo delas mesmo e voltando, ou seja, os decompositores que morrem também, eles são decompostos pelos seus pares ali, beleza? E outra coisa que a gente tem que ficar atento sempre para a seta. A seta vai do nível trófico inferior para os níveis tróficos superiores. Então, do capim para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo, do sapo para a serpente. Beleza? Tranquilo? Passando adiante aí, ó. O que eu falei, né? Então, olha uma teia alimentar. Isso é o mais comum da gente achar em questões, tá? Eu posso pegar questões mais simples, onde eu tenho uma cadeia alimentar, mas as questões mais complexas, geralmente, elas apresentam quem? As teias alimentares. Um detalhe muito interessante em questões, eu não vou aprofundar muito nisso aqui agora, que nós já falamos na aula passada, mas sempre que eu retiro um elemento dessa teia alimentar, eu interfiro direta ou indiretamente no outro. Imaginemos só que nós tivéssemos tirado aí o gavião, tá? Ou a águia, não sei o que você está enxergando aí. Imagine só se eu retiro a águia e a águia ela se alimentasse dessa serpente. Então, quer dizer que a população de serpentes ela ia aumentar. Você concorda comigo? Eu não tenho mais o predador dessa serpente. Se a população de serpente aumenta, o pássaro que ela se alimenta dele provavelmente vai diminuir.
Então, sempre que eu mexo em um nível trófico, eu altero outros níveis tróficos, beleza? Anotem aí uma dica muito interessante para vocês estudarem, é um vídeo muito bacana que tem no YouTube, chamado Como os Lobos Mudam os Rios. Isso mesmo, como lobos mudam os rios. Assistam, tirem suas conclusões, que vocês vão entender essa relação ecológica que existe entre todos os seres de uma cadeia alimentar. Mesmo aqueles que são herbívoros, carnívoros, onívoros, decompositores, a parte dos componentes abióticos, todos eles sofrem também influência dessas relações. Tranquilo? Beleza. Passando adiante, pessoal, agora a gente vai para o foco da aula de hoje, que é esse aqui, ó. São as pirâmides ecológicas, tá? As pirâmides ecológicas são representações gráficas também de relações de alimentação, de fluxo de energia e ciclo da matéria, beleza? A primeira pirâmide que eu trago para vocês aqui é uma pirâmide chamada pirâmide de números. O que é considerado? Olha só, considerada a quantidade numérica de elementos. Então, na figura A, não sei se vocês já estão conseguindo visualizar aí, na figura A, eu tenho assim, olha, a base dessa cadeia alimentar bem ampla, né, bem larga, onde eu tenho 5.000 plantas de capim. 5.000 plantas de capim, número mesmo, a gente está falando de número, beleza? Então eu tenho, para comer essas plantas de capim, para se alimentar delas, 700 gafanhotos são suficientes. Olha só que interessante, 700 gafanhotos, então eles destroem 5.000 plantas de capim, tá? E 30 sapos para se alimentar desses 700 gafanhotos. Estão percebendo que a quantidade numérica ela diminui à medida que vai avançando os níveis tróficos. Primeiro nível trófico, os produtores, capim, 5.000. Segundo nível trófico, os consumidores primários, 700. Terceiro nível trófico, os consumidores secundários, eu só tenho 30. Então, a pirâmide de número ela é muito simples, só que tem uma opção interessante que eu quero que vocês anotem aí, beleza? A pirâmide de números ela pode ser invertida, ou seja, ela pode ser uma pirâmide irregular, onde a base pode ser mais estreita. Olha a figura B aí. Na figura B, eu tenho uma árvore, uma única árvore. Olha só, ela serve de alimento para 700 lagartas. Uma única árvore, a gente está falando de número de organismo, né? Uma única árvore serve de alimento para 700 lagartas, tá? E essas 700 lagartas, elas vão servir de alimento para 20 pássaros. Então, da parte do consumidor primário em diante, ela segue uma pirâmide normal. Só que a base dela, como a gente está falando de número, ela é invertida, ou ela é bem contrária ao que a gente tem costume, tá? Anotem aí, geralmente as pirâmides de número, quando elas são invertidas, geralmente elas estão relacionadas a relações de parasitismo, tá? E nesse caso aí, olha só, a lagarta, ela está uma relação desarmônica de herbivoria, né? E uma única árvore alimenta 700 lagartas, beleza? Se os produtores forem de um grande tamanho, né? Uma árvore, os herbívoros, pequenas lagartas, a base da pirâmide será estreita, beleza? Não vai representar, basicamente, uma pirâmide como a gente conhece, tá? Passando adiante, vamos lá. Aqui, uma outra pirâmide mostrando para vocês agora com relação à energia, né? E uma pirâmide de números também, ó. 1.000, né, pés de capim, 10.000 pés de capins, 1.000 gafanhotos, 100 sapos e 10 serpentes, né? A gente já entendeu um pouco sobre essa pirâmide, é uma pirâmide muito bacana aí. Agora, olha os outros tipos de pirâmide que existem, tá, galera? Eu tenho uma pirâmide, como eu já mostrei para vocês, invertidas de números, ó, 3 ipês, 1.000 besouros, 20 aves, números de elementos que compõem essa cadeia alimentar. Então, a primeira pirâmide, isso aí eu peguei de um mapa conceitual, um mapa mental, né, que são representações aí. A primeira pirâmide de número, a gente já está acostumado com ela, né? Agora, olha de baixo, pirâmide de energia, pirâmide ecológica de energia.
As pirâmides de energia nunca podem ser invertidas. Então, guardem bem isso. É a única pirâmide que nós não temos como fazê-la de maneira diferente. A base sempre é larga e à medida que vai subindo os níveis tróficos, ele vai estreitando, pois a energia segue um fluxo unidirecional. A energia não cicla como a matéria, ela é unidirecional. Daí, pessoal, o detalhe daquelas setinhas que eu falei, beleza? Então, olha o que eu tenho aí, tá? A energia lá do produtor 1000, por exemplo, consumidor primário, geralmente o herbívoro, olha o nível de energia dele, 100. Vocês estão percebendo que a base da pirâmide ela é bem larga e no consumidor primário ela já ficou mais estreita? O que será que aconteceu com essa energia que sumiu? Sem mais, sem menos, será que ela desaparece? Não, tá? Imagine que você está comendo um pedaço de pão. Aquele pão, ele é feito de quê? Farinha de trigo, por exemplo, né? Carboidratos ali, tem muito amido, muita energia nele. Mas você acha que você aproveita 100% daquela energia, daquele pão que você está comendo? Vamos pegar um outro exemplo. Você está comendo aqui uma folha de alface. A alface tem uma energia acumulada nela, porque através da fotossíntese ela transformou a energia, né, solar ali dos fótons, a energia luminosa, em energia química. Você acha que quando você mastiga lá uma folha de alface, absorve 100% daquela energia? Não, né? Uma boa parte daquela energia, só na sua mastigação você já vai gastar, o seu metabolismo vai consumir uma parte vai ser dissipada em calor durante essa mastigação, o processo de digestão, né, que gera um trabalho do seu organismo. Então é o que está acontecendo aí. Uma outra parte dessa energia, sabe para onde vai? Para suas fezes, né? Você está liberando uma parte daquele elemento ali que não foi digerida, por exemplo, no caso da alface, a celulose, né? Nosso organismo não digere a celulose. Então, eu vou mandando um pouco dessa energia embora. Por isso, galera, fiquem atentos, na pirâmide de energia, ela vai sempre ficando menor à medida que sobe os níveis tróficos. Daí, olha só que interessante, nós não temos níveis tróficos muito altos, já viu isso? Geralmente a gente chega no quarto ou até no quinto nível trófico e a teia alimentar ela para ali. Por que será? Dá para a gente entender pela dissipação, pela perda dessa energia aí ao longo dos níveis. Imagine só que um ser que ocupa lá o quarto nível trófico, ele precisa se alimentar de muita comida para se manter, não é assim? Então, por quê? Tem uma dissipação de energia muito grande, beleza? À direita, lá em cima lá das pirâmides, nós temos uma pirâmide, onde está escrito pirâmide de massa, né? O correto aí seria pirâmide de biomassa. O que é isso? É a massa acumulada, a massa seca que nós temos no nosso corpo, tá? Quando eu retiro toda a água, aquilo que sobra é a biomassa, é aquilo que foi produzido ao longo do meu desenvolvimento, com a minha alimentação, né? Com as células que o nosso metabolismo vai formando outras moléculas. Então, olha só, o produtor 10 toneladas. Imagine 10 toneladas de capim, tá? Agora eu tenho ali um consumidor primário, olha que consumidor primário ali, 1 tonelada somente. Então, quer dizer que para manter aquela 1 tonelada, foi necessário 10 toneladas de alimento. Imagine uma população de coelhos. Quanto de capim ele come? No coelho é muito simples a gente ver essa energia dissipada. Olha a quantidade de fezes ali que ainda saem com capim, né? Então, a pirâmide de biomassa vai representar isso, aquilo que foi acumulado naquele nível trófico através desses níveis de relação ecológica de alimentação, beleza? Embaixo aí eu tenho aquelas pirâmides que eu já até falei dela, né? A pirâmide invertida aí, olha, de biomassa também, tá? Ou a de número, lembrando que sempre que eu tiver uma pirâmide de biomassa invertida, tá? Eu preciso prestar muita atenção na base dela. Olha lá, 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton e 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Zooplâncton são os consumidores primários numa teia alimentar, numa cadeia alimentar aquática, tá bom? Quem são os fitoplânctons? Algas, né?
as bactérias que fazem quimiossíntese ou fotossíntese. Então, elas vão servir de alimento para o zooplâncton, que são os consumidores primários, tá? Quem são os zooplânctons? Eu posso ter alguns vermes, alguns pequenos crustáceos, moluscos pequenos, depois eu venho os pequenos peixes, depois os peixes médios, os peixes grandes, beleza? Aí você imagina assim, poxa, mas se é massa que ele está alimentando, como que pode 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton alimentar 20 gramas de zooplâncton, tá? Sempre gera essa curiosidade, galera. E é interessante eu pensar duas coisinhas, beleza? Primeiro, como será que é o potencial biótico desses seres vivos? Aí entra o grande detalhe, tá certo? O fitoplâncton são seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, eles têm um potencial biótico muito grande, então eles se reproduzem muito. Então, quando eu pego uma pirâmide de energia dessa, é uma fotografia que eu estou tirando daquele momento. Então, naquele momento ali que foi registrado, 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton para alimentar 20 gramas de zooplâncton. Só que isso muda muito rápido. Então, eu vou ter uma produtividade muito grande aí dos fitoplâncton, beleza? Então, anotem aí uma outra coisa para vocês estudarem. Produtividade primária líquida, produtividade primária bruta. Tá? A gente vai entender isso aí mais à frente no avançar das aulas. Então, quando eu tenho a produtividade primária bruta, olha só, eu estou pegando aquele alimento e ali eu estou utilizando para gerar energia, as funções, tudo que é do meu organismo. O que sobra para passar para o nível trófico adiante é a produtividade primária líquida, tá? A gente vai entender isso mais à frente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá dando para entender aí? O tempo passa tão rápido, né? Então, vamos lá. Passando mais um slide aqui, ó. Umas perguntas, umas questões para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Hoje eu trouxe só uma do Enem e outros 2 tipos de questões que geralmente não caem assim no Enem, mas para a gente entender por quê. Vocês podem tentar fazer outros vestibulares também, outras oportunidades, não é mesmo? Ó, Enem 2015. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre o habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica, olha aí, guardem a posição trófica do organismo, bioindicador, é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Então, um parêntese aqui antes da gente continuar, beleza? Sempre que eu falo que um organismo é um bioindicador, ele é um referencial. Qual é o impacto que a gente está causando naquele ambiente, né? Até que ponto esse impacto pode chegar? Eu analiso ali, pelos bioindicadores. Nós temos bioindicadores de água, nós temos bioindicadores de solo, nós temos bioindicadores do ar, por exemplo, os líquens, né, que são associações entre algas e fungos. Nós vamos ter uma aula sobre relações ecológicas, a gente vai falar sobre isso. Eles são bioindicadores, tá? Anfíbios são bioindicadores, né? Eu tenho alguns crustáceos que são bioindicadores. Nós vamos entender aqui o que está falando a questão. Quanto mais baixo, ou a posição trófica dele é mais baixa, eu consigo ali analisar o que vai acontecer adiante, se aquele organismo for contaminado, tá bom? Então, está falando aqui, olha, o grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por quem? Então, eu tenho letra A, algas, letra B, peixes, letra C, baleias, letra D, camarões e a letra E, anêmonas, beleza? Então, anêmonas são quinidários, vocês estão lembrados disso, né? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa quando cai uma questão dessa no Enem, você vai pegar o seu pouco tempo que você tem para fazer as questões, você vai fazer um rascunho e vai desenhar uma cadeia ou uma teia alimentar com esses elementos aí. Qual deles ocupa a posição mais baixa? Ou seja, qual deles ocupa ou o nível dos produtores ou os consumidores primários, né? Nesse caso aqui fica fácil, né? São as
algas. Elas representam quem? Os fitoplânctons. Então, se eu quero um bioindicador ali de qualidade, né? Se eu quero saber onde vai começar o estrago e até onde isso pode chegar, eu pego o nível trófico mais baixo, e nesse caso, as algas. Resposta correta, letra A. Espero que você tenha marcado aí, beleza? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Essa questão não é uma questão do Enem. O Enem, né, na atualidade, ele não cobra mais questões desse tipo, mas é bom a gente entender, tá? Um ecossistema pode ser representado sob a forma de pirâmides ecológicas de 3 tipos. Então, aí está falando 3 tipos: número, biomassa e energia. A respeito, são feitas as seguintes afirmações. Então, olha só, galera. 3 tipos de energia, de pirâmides, né? Número, biomassa e energia, e eles estão afirmando alguma coisa sobre elas. Vamos lá? Afirmativa número 1. Em todas elas, os produtores ocupam a sua base. Tá certo? Em todas elas, produtores ocupam a base. Beleza, isso mesmo, tá? Então, alternativa 1, correta, beleza? 2. Em um ecossistema equilibrado, a pirâmide de energia sempre apresenta a base maior do que o topo. Ó, pirâmide de energia, base larga, o topo estreito, né? Então, eu vou ter esse ecossistema ali equilibrado. Correta também, a pirâmide de energia, lembrando que ela nunca pode ser invertida, tá? Ela sempre vai ser expressa nessa forma. 3. Então, a 1 e a 2 estão corretas. 3. A pirâmide de número nunca se apresenta de forma invertida? Você já tirou de letra isso aí, né? Óbvio que ela pode ser invertida, né? Quando? Pode ser representada uma relação de parasitismo, né? Uma árvore, 700 gafanhotos, olha só. Beleza? 4. Os decompositores não são mostrados na pirâmide, pois não representam parcela importante no ecossistema. Pessoal, me ajuda aí, né? Como que os decompositores não vão representar uma parcela importante no ecossistema? Não é eles que fazem a ciclagem da matéria, não é? Então, eu tenho que representar ali, eu preciso mostrar que naquela pirâmide o nível de energia, de ciclagem da matéria, né, pode até não aparecer ali, mas eles são importantes. Então, a resposta correta também, coincidência aí, letra A. Afirmativa 1 e afirmativa 2. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos passar para a próxima? Olha só. Essa também é uma questão que não cai no Enem, mas quem vai fazer outros vestibulares, principalmente a Universidade Católica aí do seu estado, né? Seja a PUC daqui de Minas ou a PUC do Rio, São Paulo, ou onde seja, eles sempre têm questões com a palavra exceto, né? Costuma derrubar muita gente porque a gente não lê essa pergunta direito, tá bom? Então vamos lá. As relações de forrageio entre seres vivos podem ser representadas graficamente através da construção de chamadas pirâmides ecológicas. Com relação a essas representações gráficas, todas as alternativas estão corretas, exceto uma, beleza? Então vamos lá. A letra A. A pirâmide de biomassa é de forma direta nos ecossistemas terrestres e tem produtores com biomassa muito maior do que os consumidores. Beleza, né? Na forma terrestre, biomassa, eu vou ter muito capim, né? Uma quantidade grande de biomassa, e os consumidores vão diminuindo, aquilo que nós vimos. Então, essa está certa, tá? B. A pirâmide de biomassa é representada pelo peso seco consumido numa cadeia alimentar e expressa a quantidade de matéria orgânica por área. Estão lembrados disso? Gramas por metro quadrado, não foi isso que nós falamos lá? E representa o peso, aquilo que eu realmente estou assimilado, né? Por exemplo, eu comi bastante, eu estou bem fortinho aqui, minha biomassa é isso tudo aqui que vocês estão vendo, né? Aliás, a parte de cima só que vocês estão vendo, beleza? Letra C, a pirâmide de número representa o número de organismos que participa de uma determinada cadeia alimentar e jamais poderá ser invertida. Olha aí, a pegadinha aí, né? Jamais poderá ser invertida. Tá errado isso, né? Pirâmide de números, a gente viu lá que ela pode ser invertida. Qual que é a única que não pode ser invertida mesmo, pessoal, que nós vimos?
Qual é que não pode ser invertida? Ah, isso, a de energia. Muito bem. Beleza, pessoal? Todo mundo compreendeu essa parte? Essa questão de pirâmides de energia, pirâmides de números, pirâmides de biomassa, tá? São questões relativamente fáceis na prova do Enem. Então, são questões que a gente tem que ter uma atenção muito grande para elas. Não posso errar, não é isso que nós aprendemos? A gente precisa acertar o máximo possível, mas de preferência a questões fáceis, tá? Essas a gente não pode errar de forma alguma. Tranquilo, meu povo? Então, olha só, a gente está chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje. Era um fechamento dessa questão de pirâmides ecológicas, de cadeias e teias alimentar. Nossa próxima aula, guardem bem isso que eu estou falando aí, né? Divulgue aí para os seus colegas. Nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Esse conteúdo sempre cai no Enem, tá? Principalmente ciclos como carbono, oxigênio e nitrogênio. São 3 ciclos aí que caem com muita frequência, né? O ciclo da água também, mas o da água ele envolve outras relações também que a gente vai falar, tá? Então, na nossa próxima aula, que vai ser daqui a uma semana, nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Eu vou falar dos mais fáceis para o mais complexo, tá? Então, ciclo da água, ciclo do oxigênio e carbono, vou falar junto sobre eles. Depois nós vamos falar sobre o ciclo do fósforo e, por último, o ciclo do nitrogênio. Beleza, meu povo? Tranquilo? Deixa eu parar de compartilhar essa tela dos slides para a gente se enxergar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma resposta aqui, tá bom? Aqui, ó, o que você quis dizer com nível inferior e nível superior, né? Colocou aqui como anônimo, não sei quem está falando, mas vamos lá. Olha só, pessoal, nível inferior é o nível dos produtores, não é inferior em termos de pejorativo, não, tá? São os níveis mais baixos dentro da cadeia ou da teia alimentar. Quando eu falo que é um nível inferior, eu estou partindo dos produtores. Aí tem produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, beleza? Tá? Quem perguntou aí, entendeu a resposta aí? Tranquilo, né? E aqui, né, pirâmide de energia, né? Acho que foi a pergunta que eu fiz, né? Que vocês responderam. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deixa eu só responder aqui. Então, os níveis inferiores são os níveis base da cadeia alimentar. Tranquilo? Beleza? Pessoal, tá tudo tranquilo aí com relação aos seus estudos? Alguma dúvida? Coloquem para mim aqui se tem algum assunto que você quer que eu aborde, né, nas próximas aulas, que pode ser que aquilo ali está pegando, ou se pessoal, eu quero que você fale sobre genética, e eu vou te falar até inclusive a data que a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá bom? Deu para entender a nossa aula de hoje, né? Querem falar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, estou aqui à disposição, tá? Nós ainda temos mais 5 minutinhos aí para a gente fechar esse nosso momento aí de aula, beleza? O Gabriel aí está falando que entendeu tudo, né? Gabriel, filho da minha colega Adriana, professora Adriana também, beleza? Um abraço aí para a sua mãe e para todos aí que estão participando conosco dessas aulas. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Né? Nossa aula hoje era mais curta, né? Porque era só um fechamento da aula passada. E na próxima aula, então, a gente fica assim. Convido vocês a participarem comigo, tá? Do nosso conteúdo sobre ciclos biogeoquímicos. Sempre que tiverem dúvidas, pessoal, lá no link que vocês acessaram essa aula, tem todas as aulas gravadas, vocês podem participar. E lá também tem um espaço para vocês nos mandarem alguma mensagem, né? Se precisar aí de alguma resposta, né? A gente pode entender, beleza? Tranquilo? Então, no mais, galera, ó, um abraço, fiquem com Deus,
né? Se cuidem aí nesse isolamento, cuidem da sua família. E na próxima terça-feira nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Grande abraço, viu?